Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jordival em mais um vídeo aqui para o canal. E esse ano, galera, tem Copa do Mundo de 2022 a ser realizada no Catar. Essa Copa do Mundo, na minha opinião, vai ser uma das melhores que a gente já teve nos últimos tempos. Eu digo isso pelo seguinte: geralmente a Copa acontece no meio do ano, ali entre junho e julho, e os jogadores chegam na Copa do Mundo nem sempre no melhor das suas condições. Então é muito comum que a gente acabe se decepcionando, porque os grandes craques chegam na Copa do Mundo e acabam não rendendo tudo aquilo que a gente espera deles. Mas como essa Copa do Mundo vai ser realizada em novembro, ou seja, no meio da temporada, os principais jogadores vão chegar na competição no auge das suas condições física e técnica. Então, mesmo sabendo que jogo de seleção é bem diferente de jogo de time, é provável que o fato dos jogadores chegarem um pouco mais inteiros façam com que o desempenho deles seja bem melhor nessa Copa do Mundo. E o torcedor brasileiro faz aquela pergunta: e aí, o Hexa vem? Bom, na verdade, antes de responder a pergunta se o Hexa vem, talvez seria importante a gente tentar responder uma outra pergunta. A Copa do Mundo no século XX foi marcada pelo equilíbrio. Foram 8 conquistas dos europeus e 8 conquistas sul-americanas. A primeira Copa aconteceu em 30 no Uruguai, foi vencida pelos donos da casa. A Copa seguinte, em 34, na Itália, e a Copa de 38, ambas foram vencidas pela seleção italiana, a Copa de 38 realizada na França. E aí tivemos uma pausa no futebol, porque tivemos a Segunda Guerra Mundial. Quando o futebol voltou a acontecer, as Copas do Mundo voltaram a ocorrer. Em 1950, a seleção do Uruguai venceu a Copa aqui no Brasil. Em 54, a Copa na Suíça foi vencida pela Alemanha, e em 58, a Copa na Suécia foi vencida pelo Brasil, a primeira conquista da seleção brasileira, e até hoje a única conquista de uma seleção sul-americana em território europeu. A partir dos anos 60, uma grande coincidência passou a fazer parte da Copa do Mundo. Primeiro, houve uma alternância entre as sedes. As Copas aconteciam no continente americano e no continente europeu. E toda a Copa realizada no continente americano seria vencida por uma seleção americana. E toda a Copa realizada no continente europeu seria vencida por uma seleção europeia. Em 62 no Chile deu Brasil, em 66 na Inglaterra os donos da casa, em 70 no México deu Brasil, em 74 na Alemanha a seleção dona da casa venceu, em 78 na Argentina a Argentina venceu, em 82 na Espanha a Itália venceu, em 86 no México a Argentina venceu, em 90 na Itália a Alemanha venceu, em 94 nos Estados Unidos o Brasil venceu e em 98 na França a seleção francesa venceu. A partir do século XXI, a FIFA resolveu abrir para que outros continentes também realizassem a Copa do Mundo. Assim nós tivemos a primeira Copa do século sendo realizada na Ásia. E um fato inédito, a Copa foi realizada em 2 países, na Coreia e no Japão. Se a alternância entre a América do Sul e Europa em relação às sedes havia acabado, em relação às conquistas não. E se a Copa anterior havia sido vencida pela seleção francesa, ou seja, uma seleção europeia, logicamente a próxima Copa seria vencida por uma seleção da América do Sul. E assim foi, Brasil campeão em 2002, a nossa última conquista. E se em 2002 a seleção campeã foi uma seleção da América do Sul, obviamente na Copa seguinte, de 2006, uma seleção europeia venceria. E assim foi, em 2006, a Itália campeã. Seguindo essa lógica, em 2010, uma seleção da América do Sul voltaria a vencer, certo? Mas não foi isso que aconteceu. A partir da Copa do Mundo da África em 2010, algumas coisas mudaram. Até então, em todas as finais de Copa do Mundo, sempre estiveram presentes uma das seguintes seleções: Brasil, Alemanha, Itália ou Argentina. E em 2010 tivemos uma final inédita entre Espanha e Holanda. E a partir de então foi uma sequência de conquistas europeias. Essa conquista da Espanha quebrou um tabu, já que o continente europeu não tinha um bicampeonato desde a Itália nos anos 30. E aí foi uma sequência de Espanha em 2010, Alemanha em 2014, França em 2018. Se a gente somar o título da Itália em 2006, são 4 Copas seguidas vencidas pelos europeus. Então, antes da gente fazer aquela pergunta, o Hexa vem? Talvez a gente deva se perguntar primeiro: os europeus vão parar de ganhar? O domínio das seleções europeias a gente tem sentido na pele, já que desde 2006
a seleção brasileira sempre é eliminada por uma seleção europeia nos mata-matas. Começou com a França em 2006, a Holanda em 2010, a Alemanha em 2014 e na última Copa a Bélgica em 2018. A seleção conta com um grande jogador como Neymar, tem jogadores jovens e muito talentosos, fez uma campanha espetacular nas eliminatórias, mas é difícil a gente saber se a seleção está pronta para enfrentar as grandes seleções europeias. Isso porque a seleção brasileira não joga contra as seleções europeias. Então a gente não sabe se todo esse desempenho nas eliminatórias é o fato da seleção estar muito bem ou o fato de não ter mais adversário aqui na América do Sul, além da Argentina. Já na Copa do Mundo, a seleção brasileira terá 2 seleções europeias no seu grupo, mas é bem provável que passe de fase, assim como foi na última Copa do Mundo. Não só que passe de fase, mas que passe também em primeiro lugar. E caso isso ocorra, dificilmente o Brasil vai enfrentar de cara uma seleção europeia nas oitavas, mas isso pode acontecer. Se o Brasil terminar em segundo ou Portugal, pode ser que tenhamos de cara nas oitavas de final a seleção brasileira contra uma seleção europeia. Mas o mais provável é que o Brasil termine em primeiro, assim como Portugal, e que o Brasil enfrente nas oitavas a seleção do Uruguai. E como a seleção não tem tido lá muita dificuldade com seleções sul-americanas, é bem provável que passe. E para responder se o Hexa vem, tudo vai depender das quartas de final. É nas quartas que o bicho vai pegar. A gente muito provavelmente vai enfrentar uma seleção europeia. Pode ser a seleção da Espanha, pode ser a seleção da Croácia, pode ser novamente a Bélgica, ou pode ser a Alemanha. Se o Brasil conseguir superar esse fato de não eliminar seleções europeias na Copa do Mundo, a moral certamente vai subir bastante. E se a Argentina também fizer a sua parte e conseguir passar até as semifinais, se tudo der certo, podemos ter até uma semifinal entre Brasil e Argentina. E como também a gente geralmente leva uma certa vantagem sobre os hermanos, pode ser que o Brasil consiga chegar a uma final de Copa do Mundo. Como eu disse, tudo vai depender do que acontecer nas quartas de final. Exceto em 2014, naquela desastrosa semifinal, geralmente é nas quartas de finais que a coisa tem complicado para o nosso lado. Se quebrar essa escrita, quem sabe? Mas se os europeus têm dominado a Copa do Mundo, desde 2010, uma espécie de maldição tem acontecido com as seleções que vencem a Copa do Mundo. Todas elas são eliminadas ainda na fase de grupo na Copa seguinte. Foi assim com a Itália em 2010, eliminada na fase de grupo. Itália que havia vencido a Copa de 2006. E a Itália foi eliminada novamente na fase de grupos em 2014 e está fora de 2 Copas. Ficou fora da Copa de 2018 e, surpreendentemente, depois de ganhar a Eurocopa, também está fora da Copa de 2022. A Espanha também sofreu com esta maldição em 2014. Havia sido campeã em 2010 e em 2014 não passou da fase de grupos. Em 2018 foi eliminada também precocemente nas oitavas de final. E por fim, a Alemanha em 2018, a seleção que havia vencido a Copa de 2014, não passou da fase de grupos também na Copa realizada na Rússia. E fica a pergunta, será que a França vai seguir o mesmo caminho ou vai quebrar essa maldição? A França segue forte e é a seleção favorita a ganhar novamente o Mundial. Aliás, a França está bem mais forte talvez do que na última Copa, já que dessa vez, além de jogador talentosíssimo como Mbappé, Griezmann, Pogba, a seleção conta também com a volta de Karim Benzema. Mas ser eliminada na fase de grupos ainda não é novidade para a França. A França havia vencido a Copa de 98 e não passou da fase de grupos em 2002. E o mesmo se deu em 2010, não passando da fase de grupos. Talvez o principal adversário da seleção francesa seja ela mesma, já que a relação entre seus principais jogadores não é lá muito amistosa. Mas ainda assim é difícil acreditar que seleções como Tunísia e Austrália consigam eliminar a seleção francesa ainda na fase de grupos. Mas ser bicampeão de um mundial é algo extremamente raro e difícil. Apenas 2 seleções conseguiram esse feito. A Itália nos anos 30 e o Brasil nas Copas de 58 e 62. Mas mesmo não sendo a seleção francesa, os europeus seguem como favoritos para ganhar novamente o Mundial. Seja renovada a seleção alemã de Thomas Müller, que entre os astros que vão disputar o Mundial é aquele que mais gols marcou na competição, a ainda talentosa geração belga em seu último ato, terra de Harry Kane, que persegue uma conquista que não vem desde 66, a pouco badalada seleção dinamarquesa, mas que tem jogado muita bola e pode surpreender muita gente nesse Mundial, jovem seleção espanhola que vem de grandes resultados,
tanto na Eurocopa quanto na Nations League. A Croácia de Modric, que já deixou muita gente surpresa no último Mundial ao chegar à final. Portugal de Cristiano Ronaldo em sua última Copa e que conta talvez com uma das melhores gerações já produzidas no país desde 2006. Jovem e promissora seleção holandesa, que está longe de ser uma das favoritas a ganhar o Mundial, mas que deu muita sorte nos sorteios e no cruzamento de chaves vai acabar chegando fatalmente até as quartas de final no mínimo. Apesar de futebol ser um esporte extremamente coletivo, Brasil e Argentina têm na sua história a marca da individualidade quando se fala em Copas do Mundo. Talvez essa seja a última chance para que tanto Neymar quanto Messi consigam mostrar um grande brilho individual em Copas. O craque argentino que carrega a 10 do Maradona é sem dúvida nenhuma o maior jogador do século XXI, mas em Copas do Mundo nunca conseguiu chegar nem perto daquilo que é capaz de fazer. Neymar, que carrega a 10 de Pelé e que até o final do ano vai ultrapassar o rei do futebol, tornando-se o maior artilheiro da história da seleção brasileira, hoje em 2 mundiais disputados, conseguiu brilhar e ficou marcado pela contusão de 2014 e a polêmica do Kaká em 2018. Sem dúvida nenhuma, as esperanças de torcedores tanto de Brasil quanto de Argentina estão nos pés desses 2 grandes craques do século XXI. A questão é que neste futebol intenso e cada vez mais coletivo do que individual, talvez ter um grande jogador na sua equipe não necessariamente vai significar que você vai conseguir vencer a competição. Mas se as seleções de Brasil e Argentina conseguirem conciliar a qualidade coletiva de seus jogadores com a capacidade individual dos 2 craques para decidirem jogos, talvez finalmente as seleções da América do Sul, uma delas, consiga finalmente quebrar a hegemonia dos europeus. E ver o que esse Mundial nos reserva. A torcida fica para que todos os grandes jogadores cheguem na competição no melhor das suas condições física e técnica e que de fato tenhamos um grande Mundial e que vença o melhor. Bom pessoal, esse foi o vídeo sobre a Copa do Mundo de 2022, a Copa que vai ser disputada agora no final do ano. Se vocês gostaram das informações que eu passei, deixe um like aí e dê aquela força pra gente. Deixe também nos comentários a sua opinião. Você acha que finalmente alguma seleção da América do Sul vai quebrar a hegemonia dos europeus? Você acha que a França vai seguir o caminho das outras seleções e ser eliminada na primeira fase? Será? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.